Muito bem, senhoras e senhores, já fizemos o unboxing do XPS 13 da Dell aqui no Loop Infinito e depois de algumas semanas de testes, chegou a hora de responder aquela boa e velha pergunta: será que vale a pena um investimento nessa máquina? Ainda mais esse modelo aqui, ó, que custa R$ 11.500. Será? Para começar esse vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre a categoria do XPS 13 da Dell, modelo 2020. Essa categoria é a categoria de Ultrabooks, né? Notebooks ultra compactos. Eles são bem finos, ó, como vocês podem ver, o XPS 13 é fino, ele é leve, ele tem uma tela muito legal, uma tela muito boa, entrega um bom desempenho, entrega uma boa bateria. É o tipo de máquina Windows que quase não tem comprometimentos. Existem pontos negativos e eu vou falar deles nesse vídeo aqui, mas quase não tem. É tipo do bom e do melhor, uma qualidade premium. Tanto é que quando eu cheirei ele lá no unboxing e falei MacBook com Windows, é literalmente isso. E eu tô falando isso logo no começo desse vídeo porque muitas pessoas não entenderam essa categoria, esse preço no vídeo de unboxing e comentaram: ah, mas por essa grana aí eu compro um notebook com uma RTX pra jogar meu Minecraft com Ray Tracing. E de fato você consegue, mas você não vai ter boa bateria, portabilidade, a conveniência dessa máquina aqui. Então é muito mais uma categoria e a gente vai conversar um pouco sobre os preços, né? Porque ó, o modelo i5 de entrada custa R$ 9.000, não é pouco. Mas será que vale o investimento? O que não muda nesses três modelos é a estrutura geral da máquina. A gente tem diferenças aí de processador, memória RAM, armazenamento e do modelo meio termo para o topo de linha, a tela que acaba sendo 4K nesse modelo que eu testei e também é sensível ao toque, como vocês viram, né? Só nesse modelo mais caro que ela tem essa funcionalidade. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Então, só queria fazer essa consideração aqui no começo do vídeo, que é mais caro mesmo essa categoria, ainda mais na crise que a gente está passando. Mas será que vale o investimento? Vamos tentar responder essa pergunta então. Vamos começar falando sobre o design do XPS 13. Desde que a Dell lançou o primeiro XPS, nós temos uma das máquinas mais elegantes, né, mais compactas e bonitas aí do mercado. Logo de cara, quando a gente abre a máquina, você vê que, poxa, as bordas elas quase não existem, né? É uma tela de 13.4 polegadas, nesse caso 4K, que tem uma excelente qualidade de imagem, chega aí a quase 120% do padrão sRGB, ou seja, uma qualidade de cor bem bacana mesmo, é muito legal assistir conteúdo, ela tem um brilho também que eu achei muito forte. Nós temos também um teclado retroiluminado com um tamanho cheio aí nas teclas, né, com um mecanismo de tesoura, que tem uma boa profundidade para digitação, eu achei bem confortável. O único porém que eu já citei no vídeo de unboxing é que ele é padrão Estados Unidos internacional, não é padrão ABNT. Isso é uma questão de hábito. Configurando bonitinho ali, o Nanete usou essa máquina, ele teve um pouco de dificuldade na hora de configurar, que é o padrão Estados Unidos internacional. Mas depois que você configurou, é só se habituar, que a acentuação funciona muito bem e eu não tenho nenhum problema com isso. Nós temos também o touchpad, que tem um tamanho legal aqui embaixo, né? É um trackpad com a tecnologia Windows Precision, então suporta aí multigestos também. E nós temos aqui na lateral esquerda, né? Nós temos uma porta Thunderbolt, um leitor de cartão micro SD, que aqui eu coloquei um de 400 GB para expandir o armazenamento aqui dessa máquina. Eu tinha uns arquivos meus aí para testar e tudo mais. E nós temos mais uma coisa aqui nessa lateral, que é um dos falantes de som, né, que ficam apontados para baixo, né? Então, um deles está aqui, é estéreo. Do outro lado, nós temos outra caixinha de som aqui, cada uma tem mais ou menos aí 2 watts, um total de 4 watts de potência. Tem um som bacana, vou falar disso daqui a pouco. E só para terminar, uma outra Thunderbolt aqui do lado, junto com o conector P2, unificando aí microfone e fone de ouvido. E na parte traseira nós temos a furação aqui, ó, para circulação de ar, uma escrita XPS 13 com profundidade, né, parece ser uma gravação a laser aqui, e duas borrachas aqui para elevar, para dar um vão aqui, né, para o ar poder entrar aí no notebook. A estrutura dele é toda de alumínio, né, tanto a base aqui embaixo quanto a base de cima, tudo alumínio, com um acabamento muito bonito aqui nos cantinhos, né? Passa uma sensação aí de um produto premium. E a parte interna é um material emborrachado aqui, né? Que tem não é uma textura, é uma estilização de fibra de carbono, porque você passa a mão, não é de fato fibra de carbono, é meio emborrachado. Eu preferiria que fosse tudo de alumínio, mas também não acho ruim ser esse acabamento aqui. Só que eu percebi que esse tipo de material aqui suja mais fácil, então às vezes que eu me vi aqui, ó, passando um paninho pro XPS,
foram mais do que um notebook aí com alumínio. Passando um paninho. Manda pra nós, Del. E nós temos também alguns detalhes interessantes aí no design, como por exemplo, ó, parece que não tem nada aqui em cima da setinha, né? Mas, olha aí, nós temos aqui a webcam do XPS 13 integrada aqui nessa borda finíssima aqui na parte superior. É uma webcam que tem 0,1 polegada de tamanho, velho. Ela é super compacta, tem uma resolução aí HD, né, 720p. Então ela é uma câmera mais para videochamadas, videoconferências, não é para você gerar o seu próprio conteúdo, é mais uma câmera de referência, mas no geral ela tem uma qualidade bacana. Nós temos também aqui do lado ó, os sensores, né? Tem 2 sensores aí que vocês estão vendo. São sensores infravermelhos para autenticação por meio do reconhecimento facial, né? A tecnologia aí do Windows, o Windows Hello, que suporta não só esse infravermelho, como também o sensor biométrico, né? O leitor de impressões digitais. Ele fica em cima do botão de força, né? Ele é o botão de força, na verdade. Então, colocou o dedo ali, já autentica. É muito rápido, é muito preciso. E, enfim, você tem aí essas duas opções aí de autenticação. E ainda falando sobre esse detalhe aqui no design, nós temos também na tampa, aqui na lateral da tampa, na parte de cima, 2 microfones, velho. Olha o tamanho desses microfones. Deixa eu posicionar aqui para vocês verem. Olha aí que interessante, um excelente posicionamento aqui, né, na quininha da tampa. Bem, essa atenção ao design é muito louco. Mas então, não tem nada negativo no design do XPS 13? Então, eu diria que assim, ele é muito redondinho, muito bem acabado. Eu acho que em termos de estrutura e acabamento está perfeito. Mas em termos de escolha, né, no design das conectividades, eu acho que ele poderia ter uma compatibilidade, uma retrocompatibilidade maior, porque nós temos 2 portas Thunderbolt 3 no padrão USB tipo C, né? E se você quer carregar, pode ser em qualquer uma delas, isso é muito legal, colocou aqui ou aqui, ele tá carregando. Só que aí você fica com uma porta USB-C ou Thunderbolt apenas. Você vai ter que usar um dongle, você vai ter que usar um hub aí para você poder ter mais conectividade. Então, por exemplo, quero carregar, usar um HD externo e usar uma porta de rede. Eu vou ter que carregar ele aqui, sobra uma USB tipo C aqui para eu me virar aí com os adaptadores. Então, eu acho que nesse ponto poderia ser um pouco melhor. Mas se você usar uma dock, por exemplo, aí não dá nada. Até porque Thunderbolt 3 possibilita você usar até uma GPU externa, o que é muito bacana. Então, esse é o design aí do XPS 13, né? Falamos aí um geralzão. Agora vamos começar a falar do que temos dentro desse menino aqui, literalmente, porque eu vou abrir essa tampinha agora pra gente ver como é que é a organização interna dos componentes e também se tem alguma possibilidade de expansão. Tirei todos os parafusos, agora eu não sei por onde abre. Olha aí. Não é difícil não, ó. Só ir passando o famoso cartãozito aqui, ó. E olha aí, XPS 13 por dentro aí pra vocês. Olha aí como é que é a organização interna aí dos componentes, né? A gente tem uma bateria gigante aqui embaixo, né? Ocupando mais de 50% aí do espaço interno. É uma bateria de 52 watts-hora. Ela parece ser dividida aqui em 4 módulos. E temos também aí, ó, 6.500 mAh, 8.85 volts. Então tá aí essa lapa de bateria. Do lado da bateria nós temos as caixinhas de som, né, os speakers, que eu já comentei aí, que geram uma potência de som aí de 4 watts. Aqui em cima nós temos o processador com o sistema de resfriamento duplo, como vocês estão vendo aí, né? Então a gente tem 2 ventoinhas, o que ajuda a reduzir o ruído, né? Então no uso, quando ele perde mais desempenho, esquenta mais, 2 ventoinhas trabalham numa velocidade menor do que uma só trabalhando mais rápido e gerando um ruído maior. Então ele consegue ser uma máquina silenciosa com esse design, né, com essa solução térmica. O que mais aqui que eu posso comentar para vocês? A memória RAM não dá para ver, ela deve estar soldada na placa do outro lado. E nós temos aqui um dissipador de cobre do SSD NVMe, que me parece ser uma peça que dá para mexer. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem um parafusinho aqui. Aparentemente o dissipador de calor também serve para fazer uma passagem para um cabinho aqui, que eu não sei, deve ser um cabo de alguma antena, alguma coisa do tipo. Aí é só girar ele aqui e puxar, e tá aqui na mão o dissipador de calor, né, feito em cobre aí do SSD, com um adesivo térmico, né, não um adesivo, né, mas é uma superfície mais aderente aplicada aqui para dissipar o calor. E o SSD, olha aí, dá um zoom aqui, por favor.
E como curiosidade, esse SSD que nós temos aqui é da marca Kioxia. Nesse modelo aqui é um modelo de 1TB. Lembrando que o modelo de entrada vem com um de 512. Mas aparentemente no design dessa máquina, ó, você pode remover o SSD NVMe e fazer um upgrade. O que é uma excelente notícia aí. Eu achei que nem o SSD ia dar para remover. Memória RAM eu já esperava, mas pelo menos tem aí essa opção de trocar o SSD se você optar pela versão mais básica, ou se um dia você achar, não, 1TB é pouco no notebook, eu quero 2TB. Vai lá. Agora, olha que curioso, tem um easter egg aqui, ó, tá escrito W, aqui no cantinho, ó, tem um W. Será que era para esse XPS 13 vir para as minhas mãos? Ele é predestinado? Você é o escolhido? Bom, eu queria, né? Mas não sei se vai rolar. Agora, uma curiosidade antes de eu fechar aqui é sobre o conector P2. O módulo do P2, ele fica aqui, ó, na tampa, com uma interface de contato. Que aí, quando quando ele encosta aqui, ele faz a conexão do módulo, né? Aqui nesse cantinho aqui da placa-mãe, olha lá, aqui, ó, aqui embaixo, ó. Tem ali a área em que o módulo encosta e faz a conexão. Curioso, né? Essa opção aí no design. Mas tá aí, XPS 13 por dentro, muito bonito. Vamos então falar sobre a experiência de uso do XPS 13 e eu quero começar falando sobre a tela, que é uma das melhores telas que eu já vi num notebook, mas eu quero discutir outra coisa, a questão da tela ser 4K. E aí, importa? Vale a pena você comprar um modelo mais top porque ele tem uma tela 4K? Olha, é uma definição altíssima e é muito bonito. Eu tenho que admitir que o Windows tem feito um trabalho melhor em trabalhar com telas 4K, né? Então, na hora de fazer aquele redimensionamento, né? Aquele scaling, de você trabalhar com a resolução 4K, mas com os aplicativos com zoom, ou seja, como se fosse Full HD, mas com uma definição mais nitidez, tá melhorando bastante, mas não é todos os aplicativos que funcionam bem com isso ainda. Todos da Microsoft estão ok, e o resto você tem que testar para ver se funciona bem. O meu de e-mail, por exemplo, o Mailbird, ele fica todo cagado no 4K. Não dá bom. Agora, na hora de consumir conteúdo, né, de assistir vídeos em 4K, por exemplo, é aí que essa tela brilha literalmente, porque ela tem um brilho muito forte, tem uma boa definição de cores, ela é 16:10, então não é 16:9, num conteúdo 16:9 fica com essas bordinhas aqui, mas no geral é uma excelente experiência. Eu não compraria um modelo mais topo de linha por causa da tela 4K. Mas é o único modelo em que a tela é sensível ao toque, ou seja, nós temos aqui uma tela touch, né? Então, só por esse motivo que eu acho que você deveria considerar e pagar R$1.000 a mais do que o modelo intermediário ali, que já vem com processador i7, né? Porque ela tem aí controles touch que podem facilitar aí o seu dia a dia, ou não, né? E vai de você mesmo. Vamos então agora aos testes de desempenho, que eu sei que é o que muita gente está esperando aqui nesse vídeo, né? Então, eu quero começar falando sobre o SSD, né? Que eu acabei de mostrar para vocês, aquele SSD da Kioxia, né? Que é o KX G60ZNV1T02. Eita nós! 1TB de SSD. Eu rodei aqui o Crystal Disk Mark para dar uma olhadinha nos resultados, né, no quanto ele alcança aí de velocidade. E assim, nada mal esse SSD NVMe aqui, é muito bom. Ele bate aí a faixa de 3 GB por segundo, tanto em leitura quanto também em escrita. Fica muito próximo. No meu teste ele bateu 2.7, né, gigabytes por segundo, ou seja, um SSD muito rápido e ainda com possibilidade de você expandir ou trocar se você quiser. Então, de repente, você compra um modelo de entrada, que é 512 GB, você pode trocar por um de 1TB da sua escolha. Você quer saber mais sobre SSDs, essas velocidades? Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro, né, do HD até o SATA, passando pelo SSD, SATA também, NVMe e por aí vai. Eu explico tudo o que significa essas velocidades. E em termos de memória RAM, nós temos 16 GB DDR4 rodando a 3.733 MHz, ou seja, um clock bem alto aí para a memória, enquanto muitos notebooks ainda estão sendo lançados com DDR3, acreditem ou não, aqueles Zenbook Duo ainda é DDR3, 2.133 MHz. E custa 20 mil, hein? Aqui eu preciso comentar que o modelo de entrada vem com 8 GB de RAM, enquanto os outros dois, né, o intermediário e o topo de linha, que é esse aqui, tem 16 GB de memória RAM. Faz muita diferença? Olha, depende das aplicações. No geral, 8 GB para um notebook que tem esse uso mais de escritório é o suficiente. Mas se você vai rodar muita coisa ali ao mesmo tempo, né, você vai ser ousado com as abas do Chrome, aí vai precisar de 16 GB mesmo. E por fim, chegamos à CPU. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a GPU não existente, mas vamos lá. Quero falar um pouquinho sobre a CPU, que aqui nós temos um i7-1065G7. É um processador aí da Intel de 10ª geração,
da linha Ice Lake. Já é uma linha mais recente aí, que tem a litografia de 10 nanômetros. Eu acho que até o momento da gravação desse vídeo é o mais recente para notebook. Tá para sair aí ainda o Tiger Lake muito em breve, né? Mas por enquanto o Ice Lake é o mais recente. Uma velocidade base, né, de 1.5 GHz, mas ele pode chegar a 3.9 GHz. Em relação à geração anterior, o Kaby Lake, ele tem notavelmente um cache mais alto, né? Tem o dobro, chegando aí no L3 até 8 MB. Apesar de que a velocidade dele pode ser um pouco inferior. Então, naquele ZenBook Duo, que eu estou usando como comparação, porque ele também tem um i7 de 10ª geração, mas é o Kaby Lake, ele chega até 4.5 GHz. Mas não necessariamente isso traduz em mais desempenho. Vai depender da aplicação que você vai rodar. Então, no Geekbench, por exemplo, o XPS 13 marcou uma pontuação de 1.332 no single core e 4.847 no multicore. Já o ZenBook Duo, que tem aquele outro i7 de 10ª geração, o Kaby Lake, que é o i7 10510U, marcou 1.270 pontos no single core e 4.284 no multicore. Ou seja, apesar da gente não ter uma diferença muito significante, dá para ver que essa geração, né, o Ice Lake, traz melhorias em relação ao Kaby Lake, né, especialmente aí no resultado multicore. Agora a gente continuou esses testes e fizemos também o Cinebench. No Cinebench, o XPS 13 marcou 1.289 pontos. Já o ZenBook Duo aqui levou a vantagem com 1.380 pontos. Eu imagino que isso seja porque o clock máximo alcançado pelo ZenBook Duo passa de 4.5 GHz, enquanto nesse processador aqui ele fica no máximo em 3.9 GHz. Então eu acho que esse clock aí mais alto ajudou nesse teste. Agora, deixando os benchmarks do lado, indo para os testes do mundo real, bom, eu testei edição de vídeo em 4K e ó, rodou numa boa, 2, 3 camadas de vídeo em 4K, ele reproduz sem engasgos, graças também ao SSD, né, colocando aí o material bruto no SSD, fica muito rápido o acesso a esses arquivos e também a memória RAM, que ajuda você a ter memória RAM de sobra para aplicativos mais pesados. Então, edição de vídeo em 4K rodou muito bem, transmissão de vídeo eu também testei em 1080, foi numa boa, ou seja, uma máquina que oferece aí um ótimo desempenho. Agora, em termos de processamento gráfico, aí é outra história, porque aqui nós só temos a integrada, né, do próprio processador aí da Intel, que é a Iris Plus Graphics, ou seja, uma GPU integrada, né, on-board, aí, como a gente falava antigamente, lembra? Placa de vídeo on-board? Saudades. E esse tipo de processador gráfico vem evoluindo, mas assim, na medida do possível. Dá pra jogar no XPS 13? Dá! Mas o que? Bom, jogos de eSports, né? Então, jogos mais casuais, por exemplo, como o Fall Guys. Fall Guys rodou aqui com tudo no talo, tudo no máximo. Jogamos também Fortnite, aí com as configurações mais entre médio e alto. E lembrando que sempre em resolução Full HD ou equivalente, porque 4K, jogar em 4K não dá numa integrada. Até dá, né? Mas é coisa pro Diego sofrer lá no Adrenaline. Ele que faz essas... Nossa, velho, por quê? Então, se você for jogar um CS ou um League of Legends, jogos que não demandam tanto processamento gráfico, até dá para se divertir. E por fim, bateria! Como é que ficou a bateria desse menino? Bom, vocês viram aí que a gente tem mais a metade aqui dentro de bateria. A Dell promete pouco mais de 18 horas de bateria. Mas eu acho que eles viajaram um pouquinho nessa estimativa. Porque assim, o máximo que eu consegui reproduzir aqui, num uso leve, o que é um uso leve? É um navegador rodando algumas abas, de repente um vídeo, tá assistindo aí uma série na Netflix, alguma coisa do tipo. Passou de 10 horas, chegou aí 11 horas e meia, mais ou menos, de uso. Mas bem longe da estimativa de, 18 horas e pouco aí, que a Dell promete, né? Agora, se você aumentar um pouco a intensidade do seu uso, o Nanete testou isso aqui durante uma semana, trabalhando com planilhas. Mas não é uma planilha simples, não. É planilhas que demandam bastante desempenho, porque elas fazem muitos cálculos ali em tempo real. E aí ele conseguiu em torno de entre 5 a 6 horas aí de duração na bateria. E tem também, é claro, o teste do abuso, né? O teste mais intensivo, que é, por exemplo, você deixar um vídeo renderizando com tudo no talo. Aí, nesse caso, usando 100% dos recursos da máquina, não passa muito de 4 horas. Quando chega em 4 horas. Então, é de 4 a 11, 12 horas aí de bateria, dependendo do seu uso. Em nenhum momento eu consegui replicar o que a Dell prometeu aí de 18 horas. Mas assim,
10 horas ainda é um bom resultado aí, considerando que é um notebook Windows, né? Mas lembrando que a gente está mirando uma experiência premium pagando caro, então seria legal ele cumprir aí pelo menos 70%, 80% do que a fabricante promete. Basic, e por fim, reforçando aquele ponto negativo da conveniência, quando eu mostrei os jogos aí, vocês viram que eu estava usando um mouse. Então, era um Alienware, olha aí. Eu vou falar dele no futuro aí, num vídeo sobre periféricos. É o mais especificamente o AW510M. E esse é um mouse gamer, tem RGB, acende aqui o ET muito louco aí, da Alienware. E eu usei ele, ó. Só que como é que eu vou usar ele aqui, ó? Eu vou plugar ele aqui, ó. Não encaixa, né? Então, vai um dongle aí nesse negócio. Então, olha aí, você conecta aqui, ó. Dongle Life, ó. Beleza. Aí rodou. Tá funcionando bem. Mas aí do outro lado eu quero carregar, acabou as portas. Então vai ter que misturar os dongles aí. Eu acho que essa inconveniência é um dos pontos negativos. E também o preço, né, gente? Vamos falar sobre o preço aí para encerrar esse vídeo, fazer uma rápida análise aqui sobre os modelos disponíveis e também sobre o preço. Então, eu tenho o site oficial da Dell aberto aqui, ó, com os preços oficiais do XPS 13 aqui no Brasil. Como eu comentei no vídeo de unboxing, é um valor alto, mas é um valor mais baixo do que a geração passada, porque agora tem fabricação local. E a gente está numa crise louca em que a tendência é subir o preço de tudo. Apesar disso, a Dell conseguiu reduzir o preço em relação à geração passada. Tá mais barato, mas não quer dizer que tá barato também. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nas opções, ó. Por R$9.000, a gente tem um modelo que tem 8 GB de memória RAM, tem um i5 e tem uma tela Full HD. A tela Full HD e 8 GB de RAM, beleza, uma boa. Mas um i5 por R$9.000, eu acho que é forçar um pouco a amizade. E se você já está pensando em gastar esse tanto de grana, por mais R$1.500 tem um modelo com i7 e 1 TB de SSD e 16 GB de memória RAM, ou seja, dobra o SSD, dobra a memória RAM e você tem um i7 aí também pelo adicional de R$1.500. Eu acho que esse é um modelo que compensaria o investimento se você estiver interessado, entendeu? Agora, a questão que fica aqui para a gente discutir também é entre os dois modelos, o modelo médio topo e o modelo topo, porque tem uma variação de R$1.000 e você tem a tela 4K, que, como eu disse, eu acho que não vale a pena pela tela ser 4K, mas sim por nós termos sensibilidade ao toque aqui. Isso porque, na minha opinião, é uma forma a mais de você controlar a máquina, né? E ajuda em determinadas tarefas, né? Então, se você manipula muito imagens, se você faz muitas apresentações, ou se você usa muito o notebook fora da mesa, né? Sentado, ou usa na cama, sem o mouse, a tela touch ajuda bastante aí nos controles da interface. Então, nem pelo 4K, é mais pela sensibilidade aí ao toque, mas aí é mais R$1.000. É aquela coisa, né? O começo é 9.000, ó. Pô, mas você vai pagar 9.000? Põe mais 1.500 aí e pega um modelo que tem o i7, o dobro de RAM, o dobro de SSD. Aí você fala, pô, mas você já tá em 10.500, põe mais 1.000 aí e pega logo a tela touch. Esse negócio não tem fim, essa lógica. Não recomendo seguir ela. Vai com o modelo intermediário, se você tiver na dúvida. Você tá gastando 10 pau, o que é mais 10%? É mais uma parcela. Tô invocando o Botini que há em mim aqui. Compre! Eu não tô ganhando nada da Dell, viu, pra falar isso. Então a minha conclusão nesse review é que o XPS 13 é uma máquina incrível. Nessa categoria, como eu falei no começo do vídeo, né, de Ultrabook, máquina super compacta, é difícil achar um computador que ganhe dele em todos os aspectos, todas as características, e é difícil achar alguma coisa para colocar defeito aqui nesse produto, né? Fiz o meu melhor aqui, mas realmente, sinceramente, é o que eu achei aí. Acho que os maiores defeitos são as conectividades e o preço dele, que também é muito caro, porque eu preciso também deixar uma referência aqui para vocês, né? Abaixo desses 9.000 de entrada aí no i5, a gente tem, por exemplo, o ZenBook 14 da ASUS, que foi lançado nesse ano, que já é equipado com o i7, configurações muito parecidas, e tem também o bônus do ScreenPad, né, do trackpad ser uma segunda tela, e isso tudo custando quase R$1.000 a menos aí do que o XPS de entrada. Então, tem que dar uma olhadinha no que você quer. Por essa faixa de preço também você compra uma máquina gamer, então tudo depende realmente do que você quer. Mas se você está interessado no XPS 13, tem essa grana para investir, eu acho que dificilmente você vai se arrepender de alguma coisa que essa máquina entrega. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o meu review do XPS 13 da Dell, modelo 2020. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha respondido aí todas as perguntas que vocês deixaram lá no vídeo de unboxing.
E é isso. A gente se vê em breve aí com mais vídeos sobre notebooks e também sobre hardwares de PC, smartphone, tudo sobre tecnologia. Gostou? Clique em gostei, dê o seu joinha e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!